Em quase todas as religiões do mundo, a afirmação "o mundo vai acabar". Por quê? O homem sempre foi perseguido pelo sentido da fragilidade deste mundo. A ideia da total destruição do cosmos e sua posterior reconstrução é comum a muitas religiões. A imagem do fanático carregando um cartaz onde se lê que o fim está próximo é algo de ridículo, certamente. E a imagem do famoso cogumelo atômico, porém, olha só, é uma realidade sempre presente a todas as pessoas sensíveis. Há entre as duas imagens uma real e que pode levar muito bem ao fim do mundo, e outra de cunho mitológico, uma ligação que não é apenas acidental. A diferença é que atualmente o fim do mundo, se é que vai ocorrer, é explicado em termos científicos. Exatamente. Veja bem, antigamente os motivos alegados eram de ordem sobrenatural e expressavam-se através de uma mitologia. E não há dúvida de que os homens primitivos eles concebiam o cosmos como algo instável, onde ocorriam terríveis batalhas entre as forças criativas e destrutivas, a ordem e o caos. Para eles, o mundo havia sido criado a partir do caos, por forças sobrenaturais. E a menos que essas forças fossem reverenciadas através de orações, sacrifícios e outros rituais, o mundo retornaria ao caos original. E entendia-se que a ordem cósmica era mantida pelos deuses, sim, e particularmente pelos grandes deuses do céu. E se eles desejassem, a ordem poderia ter um fim. Eles poderiam acabar com a ordem, bastando para isso o desejo deles. E um número surpreendentemente grande de povos acreditava que a destruição do planeta já ocorrera em outros tempos. E os deuses, em certas épocas, destruíram o mundo por achá-lo intolerável, segundo o seu ponto de vista. E na antiga Babilônia, a posição do homem em relação ao cosmos era comparável à posição do escravo frente à cidade-estado. Forças irrevogáveis comandavam o seu destino. E na mitologia babilônica e assíria, encontramos a lenda do grande dilúvio e da grande arca, na qual Ziusudra foi salvo pelos deuses. E aqui nós observamos semelhança com a história de Noé, relatada no Velho Testamento. A diferença é que inexistem os motivos morais atribuídos ao dilúvio bíblico. Tratava-se somente de um capricho divino dos deuses. Mas quais são os passos até o fim do mundo? Bem-vindo ao nosso canal Histórias e Mistérios. Mas antes, curta o canal, se inscreva e compartilhe. Eu sou o Mar Carlini Bueno e vou contar para você histórias que vão muito além da sua imaginação. Me acompanhe. Veja bem, para os astecas da América Central, a história do mundo se desenrolava em 4 fases limitadas pela ocorrência de 4 grandes catástrofes. Seriam elas, respectivamente, a fome generalizada, o fogo, os furacões e a grande enchente. E esperavam que a época na qual viviam terminasse ao cabo de um ciclo de 52 anos, contados a partir de uma certa data. E a cada 52 anos, os astecas preparavam-se para o possível fim do mundo. Olha só que coisa interessante. Todos os fogos da cidade eram apagados e a população seguia os sacerdotes até o alto de uma montanha sagrada, esperando o surgimento das Pleiades, os monstros sagrados da sua religião. As crenças hindus e budistas também identificam 4 fases na história do mundo. São as chamadas yugas, cada qual de enorme duração. As yugas têm nomes específicos: a Krita Yuga, a Treta Yuga, Dvapara Yuga e Kali Yuga. E todas são marcadas por sucessivos declínios na moral, na justiça e na piedade humanas.
E de uma outra tradição cultural, chega-nos um dos mais conhecidos e menos entendidos mitos relativos ao fim do mundo. Ele tem origem em fontes medievais islandesas. E acabou se difundindo por toda a Europa através da famosa ópera de Wagner, O Crepúsculo dos Deuses. A mais antiga versão do mito, que serviu de inspiração a Wagner, é encontrada no século XII, numa espécie de epopeia poética islandesa chamada Edda. E não se trata de uma saga, nem de um modelo lógico prevendo o futuro. É mais um poema apocalíptico, refletindo as tensões causadas pela introdução do cristianismo nos países nórdicos, dominados por muitas crenças pagãs. O processo descrito no poema seria o seguinte: o fim é anunciado por um canto de galo e depois de 3 invernos consecutivos, extremamente severos. A catástrofe começa a se desenrolar quando morre o irmão cego do deus Balder, que, por sua vez, já fora assassinado. E Garm, o cão da morte, grita nas profundezas do mundo subterrâneo. E os grilhões que prendiam Loki, o lobo do mal, se rompem e ele sai a correr pelo mundo. E após a soltura de Loki, segue-se a descrição dos horrores do reino da morte e da dissolução moral da humanidade. Aliás, um elemento constante dos mitos desse tipo. Então, a árvore cósmica chamada Yggdrasil treme no universo. O cão Garm grita uma vez mais, as serpentes do mundo começam a se agitar e os deuses do bem e do mal preparam-se para a grande batalha final. Odin é morto pelo lobo Fenris, mas é vingado em seguida por seu filho. Thor é morto pela serpente Midgard. O sol então torna-se preto. As terras mergulham nos oceanos, as estrelas caem do céu e o fogo consome as árvores sagradas Yggdrasil e Valhalla. E tudo se perde e termina em vácuo. Eis que o milagre ocorre, né? A terra reaparece fresca e purificada, regida pelos filhos dos deuses. Balder, seu irmão, né, retornam e um novo sol brilha no céu, mais luminoso que o anterior. O mundo subterrâneo volta a existir, mas totalmente apartado do mundo da luz. Uma visão do fim do mundo diferente, porém próxima das crenças indianas, é encontrada na Grécia Antiga. Hesíodo, o escritor grego, na sua obra Os Trabalhos e os Dias, ele fala de 5 eras do mundo. Era do ouro, era da prata, do bronze e dos heróis e do ferro. Uma visão gradualista e pessimista introduz a ideia de que a humanidade ela veio se degradando desde a sua criação. E também de Heráclito vem a noção do chamado fogo cósmico ou ecpiroses. Periodicamente o mundo é dissolvido nesse fogo para depois dele renascer. E todavia as teorias cíclicas dos filósofos gregos adaptam-se muito impropriamente à tradição judaico-cristã. E todas as tentativas de reconciliar as duas doutrinas fracassaram. Tão vastas são as diferenças entre elas. Quanto à visão de fim do mundo, a tradição judaico-cristã ela difere profundamente das ideias contidas nas mitologias anteriores que falamos. Tais mitologias elas previam um processo cíclico de tempo, o que já não ocorre com o cristianismo. Está assentado no Velho Testamento que apenas 2 fases existirão, a atual e a posterior. Edição revista e melhorada, onde vigora a soberania incontestável do Deus cristão sobre a criação. E no antigo judaísmo desenvolveram-se esquemas mais elaborados que explicavam com mais detalhes as 2 fases que nós citamos há pouco. Na atual fase, os homens estão sob a influência de entidades malignas, inimigas do Senhor. A vinda do Cristo anunciará a derrota dos espíritos do mal, pondo fim aos pecados e aos males que afligem a humanidade.
A consumação dessa nova e derradeira fase se fará repentinamente, quando menos for esperado. O apóstolo Paulo, ele registra essa crença. Ele diz o seguinte: o Filho do Homem virá numa hora em que não esperas. E parece haver bastante evidência de que a ideia de fim do mundo, tal como está elaborado na doutrina cristã, já constava dos ensinamentos do próprio Jesus Cristo. Está escrito no livro do Novo Testamento: o dia do Senhor virá subitamente, e os céus desaparecerão com um enorme estrondo, e os elementos serão dissolvidos pelo intenso calor do fogo, e a terra, com as coisas nela construídas, será queimada. A destruição desses horrores não é o ponto central da simbologia. O que mais interessa é a proclamação da passagem da velha ordem e o surgimento dos novos tempos. Então, eu verei um novo céu e uma nova terra, quando o velho céu e a velha terra tiverem se extinguido. Está lá no livro da Revelação. E é lá também que encontramos a voz soberana do Deus que diz: olhai, eu farei todas as coisas novamente. Eu sou o Alfa e o Ômega, o começo e o fim. Mas a possível realidade do fim do mundo só nos afetaria se o evento fosse ocorrer dentro de um prazo curto de tempo. Pois a longo prazo, como bem disse Lord Keynes, todos estaremos mortos. Por hoje é só, mas não se esqueça de curtir o canal, de se inscrever, olha, e de compartilhar. Histórias e mistérios. Em cada história, um mistério. Até a próxima.